A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 9 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é os elementos do lugar santo. Primeiro momento, nós temos que lembrar que esse espaço, que já é dentro da tenda, ele é o espaço que compõe o maior número de elementos. Se no pátio nós tínhamos apenas dois, o altar do holocausto e a pia, aqui no santo lugar nós temos 3 objetos. Esses objetos nós podemos compreender da seguinte forma: à direita nós tínhamos a mesa da proposição ou da presença. À frente dela, no lado oposto, nós temos o candelabro. E à frente nós temos o altar de ouro ou o altar do incenso, ok? E lá no Santíssimo nós temos apenas um objeto, que é o quê? A Arca da Aliança. Então, no santo lugar, nós temos a maior quantidade de elementos. Seguindo adiante, ainda dentro dessa introdução, podemos ver que o lugar santo, ele tinha apenas uma restrição com relação às pessoas que atuavam ali. E quem poderia atuar? Apenas o sumo sacerdote e o sacerdote. Mais especificamente, o sacerdote atuava ali com mais constância, ok? Ali prefigurava a igreja, o santo lugar prefigura a igreja. Por quê? Se lá no pátio imperava a lei, e aí nós podemos compreender isso mediante o que o Kevin Conner coloca pelas medidas do tabernáculo. Essas medidas não eram apenas medidas aleatórias, elas também prefiguravam algo à frente. E o que era esse algo à frente? Ali nas medidas do pátio nós encontramos 1.500 côvados, tanto de largura, com altura e comprimento. 1.500 côvados. Esses 1.500 côvados representam os 1.500 anos de Moisés até Cristo. E lá na tenda, no santo lugar, nós temos uma medida de 2.000 côvados, ou seja, 2.000 anos de Cristo, da ressurreição de Cristo, até os dias de hoje, da igreja, 2.000 anos da dispensação da igreja. Então, aquele espaço do santo lugar, se nós levarmos para a questão da dispensação ou do tempo, do período, nós temos 2.000 anos. E lá no santo lugar, nós temos uma ideia do futuro, que aí vai dar 1.000 côvados, ou seja, 1.000 anos. Se você tiver dúvida com relação a isso, vai no vídeo da lição número 8, que lá eu explico, lá aparece no slide, tudo certinho, as medidas, a multiplicação, tudo muito bem explicado, e isso vai te ajudar, ok? Mas você precisa compreender neste momento que o santo lugar prefigura a igreja, ou seja, o período da igreja. E por que isso? Porque ali esses elementos eles apresentam uma ideia de provisão, no caso, a alimentação, o pão. Também da orientação, a menorá ou o candelabro iluminando. E da comunhão, que é o homem que agora conversa com Deus, tem acesso a Deus, ele pode louvar a Deus. E todos esses elementos nós encontramos na igreja. Nós encontramos na Santa Ceia, onde nós participamos, agora não por uma questão de futuro como eles faziam, mas nós levantamos um memorial com relação ao passado, porque Cristo morreu, ressuscitou e hoje reina. Então nós fazemos isso como um memorial até que ele venha, ok? Eles faziam por algo do futuro, nós não, nós já recebemos, sabe, a obra a qual o nosso Senhor Jesus Cristo fez, e ela é benéfica a nós pela graça. A orientação, nós temos o Espírito Santo que nos ilumina a cada dia, né? E aí nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo, e nós temos ali nessa luz do mundo a presença do Santo Espírito conosco. E a comunhão, que é a questão da adoração, o incenso suave, essa comunicação. Então nós temos comunhão com o nosso Deus. Chegando ao tópico 1, nós temos o seguinte título: a mesa dos pães da proposição. Primeiro nós temos que compreender
Como que se dava essa mesa? Primeiro que ela era feita de madeira de acácia, uma madeira que era de qualidade, incorruptível. E também ela era revestida de ouro. Por que isso? Porque na madeira de acácia nós conseguimos ver a prefiguração da natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Já no revestimento de ouro nós conseguimos ver a representação da natureza divina do nosso Senhor. E isso nós já vimos ao longo da lição, que toda vez que nós falamos da madeira, nós estamos falando de uma natureza, no caso a humana. E quando falamos do revestimento de ouro, nós estamos falando da natureza divina, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas na mesa também tinha jarras e taças. E na língua original, nós encontramos isso como o cálice. Ali havia uma porção de vinho, representando também a questão do sangue. Ou seja, mensalmente nós nos reunimos para levantar um memorial ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. No caso, nós participamos da Santa Ceia com o pão e com o vinho. Tudo isso representa o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tínhamos os pães, que era conhecido como os pães da presença ou os pães contínuos, porque estavam ali constantemente. Isso nós vamos ver mais à frente. O tópico 1 diz o seguinte: conhecendo a mesa dos pães. Primeiro, nós temos que saber a quantidade. Havia 12 pães. Esses 12 pães eram assados. O fato de serem assados representa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pelo fogo, ele passou pela prova, ele sofreu. Foi algo muito doloroso para ele. Então, a questão do assado reflete ao sofrimento a qual nosso Senhor Jesus Cristo passou. E os pães deveriam ser assados. Ali também nós encontramos os pães. Uma das características dos pães eram que eles eram redondos e eles eram transpassados. Havia um furo no meio. Representa também o que o nosso Senhor Jesus passou. No caso, ele foi transpassado do seu lado. No caso, as suas mãos foram furadas, seus pés foram furados. Isso tudo aponta para Cristo. E no sábado era consumido este pão. Esse pão o sacerdote comia na mesa e ali ele também utilizava do vinho. Muito parecido com o que nós fazemos hoje. Eles faziam de forma apontando para o futuro. Nós, porém, fazemos como um memorial. Já aconteceu, a obra foi feita. E agora nós apenas fazemos isso para lembrarmos que houve esse sacrifício, houve essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós fazemos isso porque temos a esperança que ele voltará. É uma ordenança, faça isso até que eu venha. Então nós fazemos isso aguardando o nosso Senhor e Salvador. Em João 6,35 diz o seguinte: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Os homens iam atrás do Senhor para querer uma vantagem, no caso, comida. Eles já viram o Senhor fazendo milagres, multiplicações, e agora eles ficavam atrás do Senhor o tempo todo. E aí o Senhor, ele estabelece um diálogo com eles, eles buscam, ficam procurando o Senhor e eles acham, e ali é estabelecido um diálogo. O Senhor fala assim: ó, vocês só estão atrás de mim por causa da comida. E aí há um diálogo que chega à questão do maná. E aí eles falam: nossos pais comeram maná. E aí o Senhor fala assim: ó, esse maná aí era apenas uma comida para alimentar a carne de vocês. Vocês dizem que esse maná é o pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou o pão da vida. O maná só resolvia a questão humana dos seus corpos, da sua vida terrena. Mas eu sou o pão da vida, aquele que dá vida à sua alma, aquele que alimenta a sua alma. Eu sou o pão espiritual. Era isso que o Senhor
estabelecia nesse diálogo, tentando trazer a memória daqueles homens essa consciência espiritual de não apenas terrena. E isso traz uma ideia de comunhão, de intimidade. Quando nós comemos esse pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos nos alimentando espiritualmente. E agora nós temos uma parte desse Senhor dentro de nós, Ele habitando em nós, porque nós ingerimos isso de uma ideia espiritual, metafórica, mas isso traz para nós que Cristo habita em nós. Nós temos este sangue em nós, nós temos esse pão em nós. Então, quando participamos, temos agora esse Senhor Jesus Cristo habitando, fazendo parte deste corpo falível, mas que não apenas tem uma ideia terrena, mas que tem uma ideia de futuro, que olha e enxerga o campo espiritual. Amém? O tópico 1.2 diz o seguinte: o vislumbre da nação de Israel e a igreja. Em Levítico 24, verso 5, nós vamos encontrar a questão dessa mesa. E essa mesa possuía os 12 pães, como já falamos. Esses 12 pães, eles representam um para cada tribo de Israel. Significa que cada tribo tem o seu alimento, tem a sua provisão. Então, cada pão desse prefigurava um alimento para cada tribo. Nenhuma tribo ficou sem alimento. O povo de Deus não está sem alimento. O povo de Deus possui alimento e ele é o pão da vida. A receita divina era o seguinte: era feito de grãos inteiros de trigo e eles eram triturados, representando também o sofrimento de Cristo. E ele era triturado até virar uma farinha, e é a melhor farinha de qualidade. Isso remonta o que o Senhor fez por nós, o que Deus fez por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele deu o que tinha de melhor. Deus deu o que ele tinha de melhor, que era o seu unigênito, no caso, o Senhor Jesus Cristo. E ele foi feito o pão que nos alimenta, foi do melhor, ok? Ainda dentro do tópico 1.2, nós vamos encontrar essa ideia da perfeição do nosso Senhor. E aí eu quero colocar essa citação aqui do Robert Clark, que ele diz o seguinte: o Senhor Jesus, ele era manso sem ser fraco, ele era terno sem ser frágil, era firme sem ser rude, amoroso sem ser sentimental. Ele era santo sem ser hipócrita, ele era humilde sem ser inferior, ele era perfeito, mas sem nenhuma falha. Isso nós estamos falando do ministério terreno de Cristo, tá? Mas ele é tudo isso, amém? Perfeito, mas sem nenhuma falha, ok? Entusiasmado sem ser fanático, servo sem ser servil, seguro de si sem ser egoísta e justo sem ser cruel, mas também ele era sério sem ser mal-humorado, e ele era misericordioso sem ser complacente. Todas essas qualidades nós encontramos no homem Jesus, mas também Deus. Ele era tudo isso, mas tudo com muita qualidade. Coisas que os homens não conseguem, amém? Mas nós, a igreja, nós nos esforçamos para que possamos caminhar nos passos dele e buscar essa perfeição diariamente. O tópico 2 diz o seguinte: o candelabro de ouro. Esse candelabro, ele era totalmente de ouro, mas ele também tinha a espivitadeira. Essa espivitadeira, essa tesourinha. E para que ela servia?
Não adiantava ter apenas o candelabro, porque havia objetos que geravam ou que proporcionavam uma funcionalidade daquele objeto. No caso, essa espivitadeira, ela servia para cortar o chumaço do pano embebecido em óleo que já havia sido chamuscado, só havia ali apenas aquela parte queimada, e então era tirado e sempre renovava esse pano embebecido para que o fogo pudesse estar sempre puro e aceso, ok? Então, quando nós olhamos para a menorá, temos que observar isso, que havia também objetos auxiliares. Havia espivitadeira para cortar o chumaço velho, havia também uma espécie de um jarro que compunha o óleo para abastecer esse candelabro. E nós vamos ver isso em melhores detalhes agora. O tópico 2.1 diz o seguinte: características do candelabro. Dentre os objetos que compõem o santuário, o tabernáculo, nós temos as medidas sendo dadas para muitos deles. O Senhor especificou exatamente qual era a medida. E nós observamos que o candelabro não foi especificado medida. Ele não tinha uma medida específica, assim como também a pia que estava lá no pátio também não tinha uma medida específica. O Senhor não determinou, porque nós trazemos isso de uma forma simbólica que não há medida para essa iluminação. A luz de Deus não tem limite, ela é infinita. Portanto, o Senhor não especificou um tamanho para esse objeto. Amém? Ele era de ouro puro. Também outra característica, os objetos nós encontramos madeira, mas o candelabro não. O candelabro era de ouro puro e era feito em uma peça só. Amém? Ele possuía 7 hastes, uma central, e dessa central saía todas as outras, trazendo também uma ideia que o Senhor Jesus ele se colocou como uma videira, e essa videira com ramos, e nós somos os seus ramos, ok? Não usava velas, essa é uma característica. Nós vemos aí alguns candelabros que as pessoas acendem nas igrejas com velas, só que não. Aqui não havia velas, porque a vela derrete e logo se apaga. Mas na menorá, nesse candelabro, havia azeite, que é o que nós vamos ver agora no tópico 2.2, o azeite para o candelabro. A palavra azeite no grego é crisma e ela significa unção. A luz só era viabilizada pelo azeite, ou seja, não era uma vela, era azeite. Colocava-se azeite nas lamparinas, ficava na boca dessas hastes e ali colocava um tecido. E esse tecido era embebecido no óleo e logo se colocava o fogo. E de onde vinha esse fogo? Esse fogo vinha lá do altar do holocausto, que estava lá no pátio, porque foi lá que o Senhor acendeu esse fogo. Então toda a questão energética, o fogo que era utilizado no candelabro, o fogo que era utilizado no altar do incenso, tudo isso vinha daquele altar do holocausto, porque Deus fez descer fogo do céu e ali, a partir daquele momento, os homens começaram a utilizar esse fogo. Por isso, o fogo não podia apagar, ele estava ardendo continuamente. Havia turnos de levitas que mantinham esse fogo aceso constantemente. Então, esse fogo é o fogo divino. E ali, ele pegava o objeto e ele acendia esse fogo e também ele ia trabalhando a questão de tirar o chumaço velho, ou seja, o tecido que estava embebecido, quando queimava e ficava algum chumaço, era cortado com a espevitadeira e também colocado mais óleo ali com aquele jarro de azeite. Era sempre essa ideia de nunca se apagar o fogo, de manter limpo
e também de abastecer com óleo. O fogo continuamente ardia também ali no candelabro, porque precisava constantemente iluminar. O nosso Deus, ele ilumina o nosso caminho constantemente, mediante a sua palavra, mediante o seu Santo Espírito. O Espírito Santo como azeite para a igreja. O Espírito Santo, ele é a unção na igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja é morta. Não existe uma dinâmica, não existe uma adoração genuína. Por isso a igreja deve buscar o Santo Espírito. O tópico 3 diz o seguinte: o altar do incenso. Agora nós chegamos no terceiro elemento deste ambiente, no caso o santo lugar. Ele era quadrangular, representando uma questão de perfeição, que todos os seus lados eram da mesma forma, ou seja, algo sólido, algo consistente. Também era de madeira de acácia, representando a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, revestida de ouro, representando a natureza divina do Senhor. 4 chifres. Esses 4 chifres representam, o número 4 representa plenitude, que essa plenitude abrange todos os 4 cantos da terra. E o que essa abrangência? É o poder. O chifre representa poder. Então, isso representa que nós temos um poder que abrange os 4 cantos. Durante a nossa caminhada, nós podemos adorar esse Deus em qualquer lugar, porque o seu poder está em toda parte. Só basta ser o quê? Buscado. E o altar de incenso era isso, ele buscava. Havia também uma moldura que revestia esse altar de incenso, e essa moldura, ela servia para que não caísse o incenso no chão. Ela protegia. Significa que a nossa oração, a nossa adoração, ela não é perdida. O Senhor recebe ela completa. Então, não se perde, e a sua soberania permite isso. O Espírito Santo, ele está assistindo diante do trono do nosso Deus as nossas orações, e tem momentos que ele geme com gemidos inexprimíveis. Há momentos que ele leva as nossas orações, que ele se posiciona de forma a gemer. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso nós encontramos no simbolismo do altar de ouro, do altar do incenso. Aqui no tópico, ainda dentro dessa introdução, nós encontramos que o altar do incenso, ele ficava no centro dessa dinâmica de todos os objetos. Por quê? Todos esses objetos estavam posicionados de forma que representavam uma cruz, assim como você está vendo aí. Desde o altar do holocausto, lá no pátio, passando pela pia, chegando lá na tenda, nós tínhamos a uma ponta a mesa, a outra ponta o candelabro, e no centro ali nós tínhamos o altar de ouro, o altar do incenso. E lá na ponta nós temos, já dentro do Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. E onde estava, nessa representação da cruz, a qual os objetos estavam organizados, nós tínhamos no centro o altar de ouro, o altar do incenso. Significa que o altar de ouro era o ponto central do tabernáculo, que a centralidade da oração, ela faz parte da adoração da vida da igreja. A oração deve estar no centro dessa dinâmica de comunhão com Deus. E o incenso era colocado no altar pelo homem, e ao queimar, ele subia a Deus como um cheiro suave. Assim como é a oração, ela começa em nosso coração. E quando ela é expressada, ela chega ao trono de Deus. Ou seja, incenso suave, oração, adoração a um Deus Todo-Poderoso.
O tópico 3.1 diz o seguinte: a representatividade do altar do incenso. Essa peça ela representa uma peça da intercessão. Era a peça a qual era exercido uma intercessão, ou seja, o sacerdote ele fazia orações ao Deus Todo-Poderoso. Somente depois que ele fazia essas orações que era autorizado, no caso, o acesso ao Santíssimo Lugar. Nesse caso, o sumo sacerdote estava atuando. Lembra que eu falei que dentro desse ambiente do Santo Lugar, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote atuava? O sumo sacerdote atuava mais quando chegava o dia do Yom Kippur, ou seja, dia do perdão, porque ele passava por todo esse processo. E quando ele chegava ali no altar de ouro, ou altar do incenso, ele elevava essas orações ao nosso Deus. Mediante isso, ele era liberado ou não para acessar o Santíssimo. Jesus, ele era toda essa questão do altar do holocausto era tipificado, ele tipificava o Senhor Jesus Cristo, aquele que está intercedendo por nós constantemente diante do Pai. Podemos interceder uns pelos outros? Podemos interceder uns pelos outros e devemos, porque assim como o Senhor Jesus intercede por nós na presença do Pai, nós temos que interceder uns pelos outros ao nosso Senhor, orando uns pelos outros. E aí a lição traz uma questão muito importante para que nós possamos interceder, que é a janela 1040. Essa janela 1040 é uma representação dos países que perseguem a igreja, desde o chifre da África até ali a Ásia. Dentro desse quadrante do mapa mundi, nós encontramos países que são ferrenhos em relação ao cristianismo, e nossos irmãos são presos, mortos, torturados naqueles países, países de domínio muçulmano e países de domínio de ideias marxistas, comunistas. Então esses países não toleram o cristianismo e nossos irmãos são perseguidos, e está acontecendo agora no caso do Talibã, que chegou ali no Afeganistão, e eles estão perseguindo nossos irmãos. Amém? E nós devemos interceder por eles. As nossas orações, nós devemos orar pedindo ao Senhor para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor dê provisão, porque eles passam por necessidades sim físicas, que o Senhor dê refrigério às suas almas, que o Senhor revigore a sua fé, sustente, e que o Senhor julgue seus algozes, julgue seus perseguidores. Essa tem sido a minha oração em relação à nossa irmandade. Portanto, devemos ter a intercessão. O tópico 3.2, ele tem o título A Fórmula do Incenso. E nós temos três ingredientes que o próprio Deus especificou, falou que era para ser utilizado para fazer o incenso. E aí, o primeiro é o estórax. Esse estórax ele era indicado para aliviar a congestão respiratória, ou seja, alguém que estava com dificuldades para respirar, quando utilizava esse elemento, esse ingrediente, ele tinha um alívio na sua respiração. A ônica, ele era extraído do nardo. O nardo era um bálsamo e ele era indicado para trazer uma adocificação. Ele gerava um cheiro doce, suave. Isso nós encontramos, e já nós vamos fazer um fechamento com relação à oração e todos estes ingredientes. O gálbano, ele era indicado para as dores. Esse gálbano, ele servia também como um bálsamo para aqueles que estavam com dores. Quando juntava tudo isso e o sacerdote queimava, gerava uma oração que tanto
trazia um cheiro suave, um alívio às narinas do nosso Deus, porque os pecados, eles são como cheiros, maus cheiros às narinas de Deus. Eles geram um mau cheiro. Porém, na santidade, na adoração, na oração, ele gera esse alívio, sabe? Ele impede que haja uma congestão, sabe? Algo que traga dificuldade para o nosso Deus respirar. Amém? O ônica ou o nardo, eles serviam também para trazer não apenas um alívio que já havia, mas também gerava um ambiente agradável. Sabe aquela oração gostosa que você começa a fazer e vai gerando aquela doce, sabe? Aquele doce sentimento, vem a doce presença do Espírito Santo. É isso, ônica, o nardo. E o gálbano, indicado para as dores. Quando nós sentimos dores, o importante é orar. Dores da alma, dores no corpo, dores no espírito. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos encontrar na oração. Ela supre, ela gera essa comunhão, ela gera algo agradável ao nosso Deus, mas ela também nos beneficia, traz benefícios. Essa adoração, a oração, gera benefícios daquele que a utiliza. Amém? E aí nós trazemos, mediante a lição, a questão dos dons. Os dons são exclusivos para a causa do reino. O sacerdote ele não fazia o uso do altar do incenso para o seu próprio benefício. Era sempre pela causa do povo. É por isso que era também um lugar de intercessão, um objeto que representava a intercessão. Então, os dons eram para o benefício do corpo, da congregação, do povo, ok? Nós vamos encontrar 9 dons do Espírito Santo lá em 1 Coríntios 12. São os 9 dons do Espírito Santo e eles são utilizados para benefício da igreja, não para o próprio indivíduo que o detém, mas para benefício do corpo, edificação do corpo. E aí ele fala também da questão da simonia. A simonia, meus irmãos, era um ato que ocorria na igreja medieval de comprar posições eclesiásticas. Ou seja, a pessoa pagava, famílias que podiam pagar, que tinham recursos, comprava posições para os filhos, para os familiares. E agora, depois que pagava para a Igreja Católica Romana, ele tinha uma posição, ele tinha um cargo eclesiástico. Ali ele era um bispo, ele era um padre, ele era alguém importante dentro dessa instituição, né? E esse nome vem quando, lá de trás de Atos 8, quando Simão ele oferece dinheiro a Pedro para que Pedro desse para ele aquele poder. Pedro orava pelas pessoas, as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo e Simão ficou admirado. Ele falou, não, eu quero isso também. E aí ele vem com dinheiro para comprar os dons. E aí Pedro fala que o teu dinheiro te sirva para a tua própria ruína. Ou seja, a simonia, o ato de comprar posições. Nós, como crentes, nós como santos, nós não temos isso. Nós rejeitamos, refutamos isso. Amém? Que o Senhor possa abençoar, meus irmãos. Nós chegamos aqui ao final desse comentário e eu espero que ele seja útil a você, que alguma informação aqui possa contribuir para a sua aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser comentar, sugerir, reclamar de algo, coloque aí nos comentários e nós estaremos à disposição dos irmãos, amém? Que você seja uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo esteja presente na sua aula. Esses são os meus votos e a minha oração constantemente para você que é inscrito neste canal. Amém, meus irmãos? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.